Ok, boa noite, amigos que acompanham a página do Sobral Pop News. Estamos, a partir de agora, neste sábado super maravilhoso, na casa do professor Júlio César Victório Barros. A gente vai ter um papo com ele, trocar uma ideia bacana com ele e falar um pouco da sua história. Júlio Barros, para quem não conhece, ele foi e é uma figura muito importante para a cidade de Sobral. Muitos conhecem, outros não, mas hoje você que está em casa, que está nos acompanhando ao vivo pela nossa página do Sobral Pop News, vai conhecer um pouco da história do professor Júlio Barros aqui com o J. Oliveira. Boa noite, professor, seja bem-vindo ao Sobral Pop News e já agradecer também pela receptividade aqui na sua casa e você nos permitir de contar um pouco da sua história, da sua pessoa, do seu lado profissional também, que muitos conhecem, né, em toda Sobral e também fora de Sobral, no exterior, por um trabalho que você sempre vem desenvolvendo em lugares que você anda. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Sobral Pop News. Eu que agradeço. Você só esqueceu de dizer que a gente é amigo, né? Antes de qualquer coisa, a gente é amigo. Você foi colega da minha esposa, Alzirinha, né? Na escola, a gente, de uma certa forma, também trabalha conectado, né? A gente não trabalha junto, mas trabalha conectado. E é um prazer, uma honra muito grande estar falando com você e o seu público do Pop News. Professor Júlio Barros, eu fiz um pouco o estudo da sua história, a gente sabe que você é pedagogo, licenciatura, né, plena pela Universidade Paulista e tem experiência nas áreas de gestão pública, educação e arte, cultura, elaboração e operação de gestão de projetos de impacto socioambiental. Enfim, você tem aqui um currículo gigantesco, que se a gente fosse passar a noite falando dos seus currículos, eu tenho certeza que as pessoas em casa que estão nos acompanhando ia ficar impactado de tanto currículo que o senhor tem para apresentar para a sociedade sobralense e para todos que nos acompanham aqui ao vivo. Eu queria falar assim, além dos seus currículos, a gente vai falar um pouco de você, do professor Júlio Barros, que hoje mora em Sobral, já teve uma temporada em Sobral e tem aí o seu dedo, né, das suas técnicas em alguns pontos históricos da cidade de Sobral. Vamos começar por esses pontos históricos de Sobral, que teve a sua mão e o senhor foi responsável pela restauração desses pontos históricos da cidade. O Sobral é uma cidade exemplar, né? Porque é uma cidade que lutou pelo seu tombamento, né? Sua lei protetiva especial. Então, hoje Sobral é monumento nacional a partir de um movimento natural feito pela sociedade, pela comunidade na época, muito jovens, né? E, dado esse fato, precisava de se cuidar. E o acervo histórico do Centro Histórico de Sobral, esse acervo monumental, né, ele estava em péssimo estado. O Cid Gomes, então prefeito da época, vai a Ouro Preto, Minas Gerais, onde eu dirigi o Turismo, Cultura e Patrimônio da cidade, num encontro do Banco Mundial, porque o primeiro projeto do Banco Mundial foi feito em Ouro Preto, é o projeto, a primeira experiência. Na verdade, a primeira de todas as experiências foi feita em Quito e, logo após, Ouro Preto. Então, no Brasil, a primeira experiência é em Ouro Preto. E ele vai a Ouro Preto para conhecer essa experiência e buscar tecnologia para cuidar do acervo da cidade. A cidade não tinha dinheiro, né? A cidade de Sobral, naquela época, não tinha arrecadação que tem hoje, não tinha recurso suficiente para fazer isso. Então, ele vai numa expedição missionária buscar tecnologia e recurso. Nesse fato, ele conhece a gente em Ouro Preto e conhece um programa que eu conduzia, que criei, chamado Projeto Oficina Escola de... Esse programa, ele cuida do acervo histórico-cultural com formação profissional, cuidando também de inclusão social para jovens com dificuldade psicossocial ou jovens carentes, não é verdade? Então, eu conheci o Dr. Cid Gomes, ele, nos encontros em Ouro Preto, eu participava do GAT, do grupo que cuidava do projeto Monumenta, BID, e levei até uma escola que a gente tinha vários projetos em Ouro Preto, Mariana e outras cidades. Na verdade, foram 84 cidades em 6 estados brasileiros, né? E levamos até a cidade, e ele tinha também já algum relacionamento com Dom Luciano Mendes de Almeida,
o presidente da CNBB, o bispo de Mariana, tal. E nós tínhamos construído uma escola de arte e ofício muito bonita para o Dom Luciano, e estávamos restaurando Mariana e circunvizinhança. Então, ele vê e me pergunta, muito objetivamente, quanto custava um metro quadrado de restauração daquele estilo, né, daquela forma, cuidando da juventude, a paixão de todo ser humano decente, né? E aí a gente disse para ele, na época era R$4 o metro quadrado, ele ficou fascinado, verificou as contas, achei engraçadíssimo o jeito dele, ele verificou tudo e tal, e falou, vá para Sobral, eu preciso de sua ajuda lá. Mas eu era uma figura institucional, né? Eu estava vinculado, quem me certificava era o Senai de Minas Gerais, e eu prestava serviço para um monte de gente. Mais tarde a gente consegue chegar aqui sim, vem até aqui, e identificamos um público fantástico, lindíssimo, os meninos maravilhosos em Sobral, e começamos uma escola ali pelo Teatro Apolo, que hoje está abandonado, que foi restaurado pelo Projeto Oficina Escola e foi sede do Projeto Oficina Escola. E está abandonado. Nós intervimos em 600 edifícios em Sobral. E desses 600 edifícios, você vê, nós temos 1.241 imóveis tombados em Ouro Preto, em Sobral, desculpa, em Sobral. Desses 1.241 imóveis, hoje você não tem 30% deles preservados, e mesmo preservados, às vezes, inadequadamente. Mas naquela época, sim, nós fizemos uma intervenção em 600 monumentos. Criou-se uma série de intervenções, uma série de políticas públicas, por exemplo, um diploma de amigo do patrimônio para o cidadão que ajudava, para o cidadão que participava. Era uma ação muito popular, muito interessante e de integração dessa juventude que vivia na periferia, né? Tinha muito menino dos terrenos novos, tinha muitos meninos de todos os lugares, e são jovens hoje, pessoas, são profissionais, até tem alguns colegas, né? Lá onde eu trabalho mesmo, tem o Carlos, foi a pessoa que me levou para trabalhar lá, né? Quem abriu a minha porta para trabalhar no local que eu trabalho hoje, foi ele. Então, hoje são homens, né? E graças a Deus, graças a esse trabalho, eles conseguiram se integrar à sociedade com dignidade, e também nós tínhamos acervo da cidade muito bem preservado. Professor, esses jovens que participavam dessa oficina escola, que o senhor era gestor, você tomava de conta desses meninos, eu lembro que eu passava no centro da cidade, eu via os andaimes montados, e eles lá tentando restaurar aquilo que estava muito velho, muito acabado, e eles lá delicadamente, batendo lá na parede, lá com seus poçõezinhos lá, batendo, né? E eu ficava observando, meu Deus do céu, o que tanto que esses caras fazem? E é uma obra que demora muito mesmo, porque são detalhes importantes que eles tinham que aproveitar em cada local que eles estavam ali exposto, né? Professor, qual o maior orgulho hoje seu, como restaurador e como influenciador de profissão? Bom, o meu maior orgulho é deselitizar o restauro, né? Porque foram os negros, brancos e negros, índios e brancos pobres, né, que construíram todos esses monumentos, né? As edificações foram erigidas por essa classe social de menor importância, assim diz, né? Como diz até recentemente um ex-presidente da Câmara que disse cidadão comum, né? Então foi feito por esses cidadãos comuns. Então nada mais justo que esses herdeiros, né, deles pudessem restaurar, né, resgatar, reconverter, revitalizar, preservar a memória de seus antepassados. Isso é um grande sinal de cidadania mesmo, né? Esse é um grande norteador de cidadania. E o maior orgulho que eu tenho, por exemplo, são de meninos que eram de Sobral, para mim todo mundo menino ainda, né? Desculpa, parece pai, né? A gente não cresce para o pai, né? Que hoje estão na profissão, estão trabalhando no Brasil todinho. Tem um rapaz que chama Júlio também, é meu xará. Ele, a última vez que eu tive junto com ele estava no Senai São Paulo dando aula na área da construção civil e restaurando. Fiquei sabendo recentemente que ele está fazendo obra em Mariana, próximo a Ouro Preto. Quer dizer, ele é um cara que cresceu, está fazendo o trabalho dele, deve ter tido seus esforços, sua força de vontade. E outros que seguiram outros caminhos. Mas, na verdade, eu acredito que é o que falta hoje em Sobral, né? Deselitizar o restauro, né? Fica meia dúzia de doutos senhores conversando de patrimônio e fazendo encontros esporádicos, pontuais,
e sem significância, sem trazer a comunidade de fato a participar. Por isso que está aí. Ó. Eu acredito hoje, caro amigo, meu querido amigo, que Sobral devia perder o título Monumento Nacional, porque não tem um acervo preservado, principalmente em relação às técnicas tradicionais. Eu fico estarrecido de ver, né, que nas escolas de Sobral não ensina história de Sobral. Né? O Estado não participa. O Estado tem por obrigação trabalhar e preservar. E, de fato, quando demolem um edifício aqui, fica todo mundo dizendo, nós notificamos o IFAM, não sei o que. Não tem o IFAM, não. Pelo artigo 23 da Constituição, quem tem que cuidar é município, Estado e União. Todos os entes federativos são responsáveis pela preservação do patrimônio histórico. Olha, por exemplo, a nossa Guarda Municipal, a nossa ilustre e querida Guarda Municipal. Ilustre e querida, sim, faz parte da nossa comunidade, nós necessitamos dela, são pessoas aguerridas que estão fazendo o trabalho dela, mas elas tinham que ter instrução, porque eles fazem parte desses órgãos federativos que estão no trânsito, que estão na cidade, que estão na rua, e que poderiam, pelo menos, impedir certas demolições que acontecem, como aconteceu agora próximo da Câmara Municipal. Quer dizer, próximo à Câmara Municipal, acontece uma demolição e depois todo mundo tira o chapéu. Depois que passa a procissão, não adianta tirar o chapéu. O que é preciso são de políticas públicas preventivas, políticas públicas criativas, política pública onde a população possa participar, educação patrimonial, que nada mais é que um dos braços da educação ambiental. O senhor que lida com a área de segurança sabe muito bem a importância da educação ambiental. E a educação patrimonial, do meio ambiente cultural, é um desses braços que o artigo 225 da Constituição diz, sadia qualidade de vida. E o inciso 6º diz que devemos levar a educação ambiental para todo mundo. E a educação patrimonial nada mais é do que a educação do meio ambiente cultural. Para os nossos ouvintes aí, o meio ambiente se divide, a título de proteção, em 4 partes. O meio ambiente natural ou físico, que são os bichinhos e as plantinhas. O meio ambiente do trabalho, que é esse que a gente fica todo tempo nele, né, que tem que ser saudável, por isso está aí a área de segurança do trabalho. O meio ambiente artificial, que são as cidades, aquele que o homem criou, e o meio ambiente cultural, que é esse que nós estamos discutindo hoje. Né? Então, não há instrução de meio ambiente cultural nas escolas para essas crianças. Então, elas crescem, o que elas vão pensar de patrimônio? Eu vi o depoimento de um ilustre engenheiro, se não me falha a memória, dizendo sobre a demolição. Ele estava totalmente equivocado. Ele não conhece a legislação, ele não sabe das obrigações, e que esse título, Monumento Nacional, sobrecai sobre todos os ombros de Sobral. Município, Estado e União e a população, conforme o artigo 216 da Constituição, devem cuidar do seu acervo. Então, não tem sentido o que eu vejo aqui, meu caro amigo, meu querido amigo, eu sei do seu cuidado, do seu amor por Sobral, esse zelo que você tem pelo seu trabalho, pelo meio ambiente, e vejo que, com tristeza, que hoje nós não temos 30% do acervo preservado. E desse 30% que ainda está aí preservado, provavelmente 30%, nós temos grandes equívocos. Sobral está todo pintado de látex ou acrílico. E isso não deixa o monumento respirar. Isso é um equívoco construtivo. Isso cresceram os maiores construtores dessa história, aqui nossa história, que foram os antigos mestres de Dom José, da Escola de Mestres de Ofício, de Arte e Ofício de Dom José. Nós temos que retomar a tecnologia tradicional para recuperar de fato nosso monumento. Observe o São João, o Teatro São João. Está lá todo descascando, cheio de trinca, cheio de problema. Não é próprio do monumento, foi pintado com a tinta acrílica. Como é que pode? Aquele monumento, por natureza, é construído de areia e cal, e tem que ser pintado com a cal virgem, a cal que deixa o monumento respirar. E você observa, e acredita-se que o monumento, o Teatro São João, está preservado. Não está nada. Não está nada, é um grande engodo, é uma grande falta de conhecimento, esses doutos senhores, sabe, que se acham superior às outras pessoas, que não acreditam que esse bem cultural pertence àquele povo que o construiu. Foram brancos, pobres, negros e índios que construíram todo o nosso acervo. Olha a Escola de Arte e Ofício de Dom José, alguém tem que resgatar isso aí.
Alguém tem que resgatar esse orgulho, de fato, de ser sobralense. E não a hipocrisia, a antipatia de acreditar que é de um Sobral especial, de fato, nem preserva a história dos seus antepassados. E sem a história do passado, você não tem um futuro iluminado. A história do nosso antepassado é que ilumina o nosso presente, que nos induz e nos conduz a uma boa escolha de futuro. Como é que nós seríamos se não tivéssemos ouvido nossos pais? Se não tivéssemos ouvido nossos avós? Como seríamos nós hoje? Observa bem, meu amigo. Você acha que o meu pai, o seu Antônio Mendes Barros, lá, farmacêutico, formado em Ouro Preto em 1944, é diferente do avô, meu avô, Camilo de Azevedo Barros, um vaqueiro? Você acha que os conselhos do meu avô não serviram para mim e para o meu pai? E por isso eu não posso abandonar o ensinamento do meu antepassado. Se eu fizer isso, é um suicídio moral, ético e de existência. Professor, após o senhor realizar todos os seus trabalhos em Sobral, como restauro, como você restaurou todos os patrimônios históricos da cidade de Sobral, foi de sua responsabilidade, de toda a sua equipe, dos seus alunos que estiveram com você dentro desse projeto, além de você restaurar esses patrimônios históricos, foram tombados pelo município na época, também você qualificou profissionalmente algumas pessoas que trabalhavam com você na época. O senhor, após concluir, você voltou, você foi embora para a sua cidade natal? Olha, em Sobral, eu conheci uma garota chamada Alzira, para mim é até diferente falar esse nome, Alzirinha, que foi sua colega de escola, né? E eu a conheci e me casei. E quando o Cid deixa o governo, eu me despedi dele no 5º andar da prefeitura, né? Eu não frequentei muitas coisas aqui, eu falava com ele, ele sempre foi atencioso, eu prestava para ele serviço, né? Como se fosse uma consultoria, a implantação do programa. Trouxemos dinheiro da Kellogg's Foundation, né? Eu morava ali junto à Alphaville, e no Alfa 4 tinha o presidente da Kellogg's Foundation, o doutor Tancredi, e nos encontrávamos numa padaria e eu vim pedir ajuda para ele, e ele veio até Sobral e liberou muito recurso para Sobral. E nós fizemos o nosso trabalho numa parceria da Kellogg's Foundation, a prefeitura na época, e administrado pela Caritas Diocesana, porque o terceiro setor que estava aberto aqui para receber e administrar foi julgado num grupo, né, de dirigentes, que seria a Caritas Diocesana. E depois que eu despedi dele, veio o outro governo, né? Parece que o Veveu foi eleito vice-prefeito, e aí um outro senhor, não sei o que, Cristino, né? Antônio Cristino, é isso mesmo? Não sei, Geraldo Cristino. Esse foi eleito prefeito. E a postura era totalmente diferente do que eu estava lidando. Então, achei por bem retomar, porque eu sempre atendi Sobral, mas nunca deixei de atender São Paulo, Minas, Bahia. São 6 estados brasileiros. Me aperta não, porque eu capaz de não lembrar, mas eu sei Espírito Santo, né, onde eu atuo ainda até hoje, graças a Deus, e Minas Gerais, poxa, meu Ouro Preto, minha Minas Gerais, né, do Torresmo. Eu retornei porque eu peguei a minha esposa, meu filho nasceu, o Arcanjo, né, que você conhece também, o Antônio Arcanjo. Ele nasceu na Santa Casa de Misericórdia, em 2005, aí estava tudo encerrando, eu falei, poxa, vou dar um descanso do Ceará, do Sobral. Mas aqui no Ceará também, eu trabalhei em Aquirás, mais umas 8 cidades, a pedido das cidades daqui, na época, o doutor Tássio Gereissati foi governador, depois o Lúcio Alcântara, e para o Lúcio Alcântara eu construí uma escola de arte e ofício, que existe até hoje, a Tomás Pompeu, diferente de Sobral, né? De Sobral eles desmancharam, né? Para sobreviver à ECOA, eles desmancharam tudo, qualquer coisa que fosse competir com ela. É um negócio engraçado que tem aqui, sabe? As pessoas acham necessário suplantar os nomes dos antepassados para poder construir o próprio nome dele, né? Como se isso não... Já pensou que coisa mais triste? Quer dizer, eu, para construir meu nome, eu tenho que suplantar, apagar, destruir o nome do meu antecessor, e isso vai acontecer comigo, né? Quer dizer que o cara não está dando uma sentença para ele, né? Parece um pouco falta de raciocínio isso, né? Então, lá não, e diferente daqui de Sobral, a Escola de Arte e Ofício Tomás Pompeu funciona. Na época, o secretário de cultura de lá era o Nilton Almeida, um jornalista, Niltinho, que eles chamam,
o governador era Lúcio Alcântara, tinha a esposa dele, que frequentava lá, que ajudava muita gente, e que era até engraçado, porque ela tratava os meninos muito bem demais, e levava um monte de bolo, guaraná, chocolate. Então ninguém conseguia trabalhar, ninguém conseguia fazer nada. Na hora que ela chegava, ficava aquela mesa farta, e todo mundo babando nela, porque chocolate, bolo, refrigerante, e a gente sem condição de falar nada, né? Porque ela era a esposa do governador, uma pessoa simpaticíssima, intelectual, de fato, né? E eu queria que meu filho... Eu não acreditei muito no que estava vindo depois do CID. E, se me desculpa, eu não sei como dizer, mas eu acho que eu estava certo. Minha intuição estava certa. E algumas pessoas mais velhas que também me aconselharam, eu devo a esses conselhos. E aí retomo para São Paulo, onde eu fiz a minha sede, né, profissional ainda é hoje, minha sede, meu escritório e tal. E continuo tocando os projetos no Brasil. E naquela época também eu fui para Manaus para fazer o Bootline, fazer o projeto do Bootline. Então, depois, por força da vontade da minha esposa, que é daqui, né, Alzirinha, sua amiga, a gente volta, ela volta a morar aqui. Aí eu fiquei 8 meses, quase um ano, ela morando aqui e a gente se vendo a miúde. Mas é só que eu não aguentei ficar longe do Arcanjo, ficar longe dela, e me senti mal, fui parar até no hospital, fiquei doente mesmo, acabado. Declaração de amor, viu? Aí larguei tudo lá, né? Eu estava na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, um status muito grande, coordenador de programa e tal, e com meus amigos todos, atuando num monte de estado, né? Na época também ainda continuava em Manaus, mas aí vim para cá. Aí cheguei aqui, e agora, né? E agora, José, né? O que fazer, né? E aí encontro meu amigo Carlos, que trabalha numa universidade, o NINTA, e que falou, professor, puxa, estão precisando de um currículo igual o seu lá e tal. Aí eu levei meu currículo, ele marcou uma audiência com uma pessoa maravilhosa, um doce de figura. Eu chamo de Sugar Daniel, né? O Daniel de açúcar, né? Ele é um doce. E aí ele me apresentou ao Dr. Oscar Rodrigues Júnior. Dr. Oscar Rodrigues Júnior, e eu estou agora fazendo um trabalho com ele, tive direto na sala de aula durante um ano, e agora estou afastado da sala de aula, pretendo voltar no semestre que vem também à sala de aula, mas estamos fazendo um trabalho exemplar, fantástico, maravilhoso, que é a resgate, a reconversão, na verdade uma reconversão puríssima, né, da que ele chama de Cidade Encantada, na verdade, de um núcleo, de um mirim, uma fazenda, onde vai ser um hotel também, além de ser uma fazenda produtora de leite, um hotel de altíssimo nível, e que estamos resgatando e aplicando todas as técnicas tradicionais. E, por minha sorte, fazendo aquilo que eu gosto, né? Fazendo a obra e também treinando os meninos, porque estamos trabalhando com jovens de Umirim. O meu encarregado é um jovem até que vai seguir o seu caminho, né? Com a bênção de Deus. Ele está fazendo técnica de segurança do trabalho. O apelido dele é Novinho, porque ele, na verdade, tem 23 anos e é o meu encarregado, né? Então, você vê que eu estou, de novo, cuidando da juventude. Porque, na verdade, é essa juventude que me mantém tão bem, né? Tão saudável, tão feliz, e tanto acreditando no futuro desse país, né? E agora, melhor ainda, né? Professor, a gente já falou de Sobral, você já falou dos estados que você já passou e que continua plantando a sua semente da sua arte. Vamos falar aí que já você vai ser premiado. Você vai participar de um evento que você vai receber um prêmio. E aí? Que prêmio é este? Como foi a sua chegada em Portugal e na Alemanha? São essas 3 perguntas para você me responder. Bom, a questão do prêmio eu acho legal, eu acho muito importante. É uma indicação de um amigo, ex-secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, de um grupo também do Rio de Janeiro, que vai ser em Niterói. Eu acho legal, eu acho muito legal. Mas é o 17º prêmio que eu recebo, né? Eu tenho 16 prêmios internacionais. Aqui, por Sobral, temos 2, muito importantes. Um nacional, que é o do IFAM, né, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
o Rodrigo Melo Franco de Andrade, em restauração e conservação de bens móveis e imóveis. Ganhamos esse prêmio. E ficamos em segundo lugar no Patativa do Assaré. Não foi o primeiro lugar, mas é um puta de um prêmio, né? Legal demais. E o prêmio mais importante que eu considero na minha vida são dois, na verdade, né? O primeiro é o prêmio da Unesco de empregabilidade juvenil, né? Porque competimos muito, foi em Nairobi, no Quênia, o prêmio. A Fundação Bill Clinton também participou. E a gente ganhou o primeiro lugar, né? A gente competiu com gente igual o Senai, empregabilidade juvenil, com um programa desse, né? Para você ver, né? Não tinha ninguém louro de olho azul, né? Igual meu filho e minha esposa, mas todo mundo brilhou, né? E os meninos estão de parabéns. Na verdade, eu recebo essa honraria até uma maldade, porque quem faz jus são as crianças, né? São os meninos. Mas eu, como intelectual, né? A pessoa que criou o programa, que coordena e que pensa, né? Um pensador, né? Eu vou recebê-los. Mas, na verdade, nunca subi em nenhum palanque, né? Toda a premiação sobe sempre um aluno meu. E o da ONU, né? E esse do Rio de Janeiro tem uma grande influência da ONU, porque a ONU também está na banca, né? Examinadora. Então, teve muito peso, porque aqui na América do Sul, nós somos o único programa premiado pela UNPSA na ONU, né? Muito legal, né? Foi super legal. Agora, quanto à minha estada em Sobral e quanto ao meu futuro e a minha chegada na Alemanha e a Portugal é muito simples, né? Porque eu, como diretor de patrimônio de Ouro Preto, eu representava a cidade monumento nacional na Unesco também, né? Internacional na Unesco. Então, eu tinha um puta de um contato e pressionei Portugal para poder pagar a conta com a gente, né? E as 136 cidades históricas de Sobral têm uma associação de cidade histórica e me convidaram. E, a partir desse convite, estreitou-se muitas relações e eu fui acabando trabalhando lá na Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais de Portugal. Gente que eu trouxe para Sobral, essa Instituto, a DGMN, né? Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais de Portugal. Eu trouxe para cá para fazer um inventário em Sobral. Inclusive, existe publicação e esse inventário é fantástico. Quem trouxe fui eu. Na época, o secretário de Cultura era o Clodovil Arruda, né, o VVU. Mas na Alemanha já foi um status quo bem diferente, porque eu fui patrocinado e financiado e escolhido pela Câmara de Ofício da Alemanha. E só que para eu ir, eu exigi que levasse 4 alunos, como sempre esse negócio meu de que os meninos na frente, né? E eu levei 4 alunos meus, e fomos para a Alemanha na primeira parte. Depois eu fui várias vezes, fazer vários trabalhos, mas a primeira vez em Hassfeld, na Düsseldorf, perto de Düsseldorf ali. E é uma escola de arte e ofício fantástica, e eu tenho ainda esse reconhecimento, né, como mestre, né, de ofício, reconhecido pelos alemães, pela Câmara de Ofício da Alemanha. É muito importante para mim, porque grande parte do conhecimento que eu tenho, na verdade, foi adquirido por um mestre, né, que estudou no Instituto Real da Bélgica, meu mestre, Jair Afonso Inácio. Eu fui discípulo dele, né. E agora, depois que eu não consegui ir para o Instituto Real da Bélgica, mas fui para a Alemanha e também fui reconhecido como um mestre. Então, são coisas simples da vida da gente que a gente gosta tanto, né, que são reconhecimentos naturais, né. Pra gente, aqui é a história do professor que você não conhece, você que não conhecia, passou a conhecer agora. Então você viu o tamanho do currículo desse homem, por onde ele já passou, já esteve, né? Quero dizer para você que está nos acompanhando e está nos assistindo ao vivo, já que a gente falou com ele um pouco, né, da sua vida profissional, mas todo homem que tem sua vida profissional, seus trabalhos, seus projetos, suas ideias, a gente pode também fazer algumas perguntinhas a ele sobre a sua vida um pouco pessoal. Eu gostaria, professor, de saber do professor Júlio Barros. O professor Júlio Barros, família. Minha paixão, né? Eu tenho um filho mais velho, o Antônio, que é um mestre em metal, né? Também mestre de restauro. Tem uma oficina em São Paulo. Parece que, mesmo contra a minha vontade, resolveu seguir esse caminho, né? Uma filha chamada Cecília, que é advogada, mas lida com turismo internacional, turismo de aventura. E minha paixão, né? Que é o Arcanjo, meu melhor amigo, meu parceirão aqui,
um garoto do meu amor, e aquela mulher, né, que mudou toda a minha vida, que me fez morar aqui, me fez morar em São Paulo, me fez voltar aqui, e que eu dedico 90% de todo o meu tempo e da minha vida, 10% no mínimo a Deus, né, porque tudo tem que tirar o tempo para agradecer ao Senhor. E os meus outros 100% aí, a Alzirinha, né, que você é amigo dela desde a infância, e ao Arcanjo. E hoje sou uma pessoa muito feliz. Trabalho num instituto muito legal, que é o NINTA, né, dirigido por uma figura altamente democrática, né. Consigo ser seu colega, né, de ter atuado com você agora recentemente, numa intervenção excepcional que eu vi vocês fazendo, que gerou uma situação de qualidade de vida muito grande para todos os nossos parceiros lá no desenvolvimento daquele trabalho enorme, né? E gosto de sala de aula, minha paixão é sala de aula, aluno, né? E estou muito feliz em Sobral, mesmo vendo Sobral na situação que se encontra, né? Com a saúde muito mal atendida, a segurança não existe, né? Nós todos cidadãos, quando nos encontramos, né? Engraçado, sua esposa, minha esposa conversando, fala, assalto, medo, todo mundo vive com medo, né? Aqui, porque não temos segurança. A cidade é muito suja, né? A cidade está muito suja, não era assim. E cheio de semáforo, né? Que chama aquele negócio, sensor eletrônico, um desrespeito muito grande com a arrecadação, com o contribuinte, e recentemente uma declaração que me deixou atônito, né, de alguém que parece que tinha que conhecer direito, né, e que chamou o cidadão contribuinte, o contribuinte, né, o sujeito que paga todas as contas, de cidadão comum, e que tinha feito uma denúncia e por isso não tinha valor que tinha sido feito pelo cidadão comum, que é o patrão dele, que é o contribuinte, um ex-presidente da Câmara. Então você pensa assim para mim ver, o meu Sobral, que está no meu coração e que eu amo, né, terra do meu filho e da minha esposa, e agora minha terra também, adotiva, né, sou filho adotivo, hoje se encontra numa situação diferente daquela que eu encontrei a primeira vez, onde a sociedade estava integrada, os vereadores estavam interessados em ouvir o cidadão, onde parece que tinha respeito, né? Hoje eu não sei, cara. Mas eu sou feliz aqui, amo Sobral. Talvez ame muito mais, porque muita gente que nasceu aqui, né? Pelo menos a história de Sobral, eu estudo muito. E agora quero publicar um livro. Tem livro da gente, né? Eu e a Alzinha já publicamos livro juntos, já publiquei livro separado. Mas agora eu quero publicar um livro, estou até trabalhando para ela fazer a redação, a revisão, sobre a tecnologia construtiva de Sobral, esse sistema construtivo, e a influência dos mestres de Dom José nos edifícios que hoje nós preservamos, e que, na verdade, se estão vivos porque foram feitos por esses grandes mestres. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, qual é a mensagem que você deixa para os cidadãos sobralenses? Amem Sobral. Não é possível estudar o Brasil sem estudar Sobral. Não é possível saber Brasil sem saber Sobral. Eu peço a eles que amem muito Sobral. Escolham sempre o melhor para Sobral e para eles. Bem, gente, essa foi a nossa entrevista com o professor Júlio Barros, todos conhecem como o professor Júlio Barros, e também como professor Júlio Barros, Victória Barroso. Ele é fantástico. Reportagem de J. Oliveira para o Sobral Pop News.